E aí, vamos falar de uma coisa que todo mundo já viu por aí. Aquela super oferta, sabe? 20% mais 10% de desconto. A cabeça já vai logo somando 30%, né? Bom, nessa análise, a gente vai ver por que essa conta, na verdade, não fecha. E claro, como isso mexe com o nosso bolso. Pois é, a cena é super comum, né? A gente está ali pronto para fazer uma compra e, de repente, aparece aquela proposta que parece irrecusável. É exatamente isso. Uma promessa de economia que parece super simples, super direta. Na hora, a nossa mente já faz a conta de cabeça e a tentação de agarrar aquele descontão é, poxa, imediata. E aí é que tá a grande questão. O nosso instinto grita para somar os dois. Mas, será que a matemática por trás dos descontos funciona desse jeito? É essa armadilha que a gente vai desvendar agora. Ok, então para a gente desvendar esse mistério, vamos dar um passinho para trás e voltar para o básico do básico. Precisamos garantir que está todo mundo na mesma página sobre o que é, de fato, uma porcentagem. Olha, no fundo, porcentagem é só isso. Um jeito de falar de uma parte de um todo. Quando a gente fala 25%, estamos falando de 25 partes de um total de 100. Parece simples, né? E é, mas esse conceito é a chave para a gente entender todo o resto. Beleza. Agora que a gente relembrou isso, vamos ver como aplicar esse conceito básico numa situação real. E o mais importante, sentir o impacto que um simples cálculo de porcentagem pode ter no nosso dinheiro. Certo, vamos para a prática, então. Imagina um notebook que custa R$ 4.850. Para dar um desconto de 18%, a gente usa essa fórmula aí da tela. Multiplica o valor original por 1 menos o desconto na forma decimal. Fazendo a conta, o resultado final é 3.977. Tranquilo até aqui, né? É um cálculo direto. E agora chegamos ao pulo do gato, o grande segredo dos descontos que vem um depois do outro. É exatamente aqui que a gente vai entender por que aquele nosso instinto de simplesmente somar as porcentagens nos engana. Olha só a diferença. De um lado, o mito. Do outro, a realidade matemática. A gente tende a somar, mas o certo é multiplicar. Pensa comigo, um desconto de 20% quer dizer que a gente paga 80% do preço, certo? O segundo desconto, o de 10%, vai ser aplicado em cima desses 80% e não do valor original lá do começo. Por isso, no fim das contas, o desconto real é de 28% e não os 30% que a gente achou que era. Ok, vamos testar isso para fixar a ideia. Pega esse exemplo. Um tênis de R$ 1.200. Ele tem um desconto de 25% e depois mais 10% em cima. Qual vai ser o preço final se a gente usar o jeito certo de calcular? Vamos lá, passo 1. A gente aplica o primeiro desconto, o de 25%, no valor original de R$ 1.200. Isso derruba o preço para R$ 900. Pronto. Esse é o nosso novo valor base, nosso novo ponto de partida. E aqui, atenção, porque esse é o momento chave. O segundo desconto, o de 10%, não volta lá nos 1.200 originais, não. Ele é aplicado sobre o novo valor, os R$ 900. E isso leva a gente para o preço final de R$ 810. Então, fazendo a conta inversa para ver o desconto total, a gente descobre que foi de 32,5%, e não os 35% que a soma simples faria a gente pensar. Claro, ainda é uma economia boa, mas é justamente nessa pequena diferença que a nossa intuição pode nos custar dinheiro. E o mais legal é que esse raciocínio não serve só para compras, não. A mesmíssima lógica vale para aumentos de preço, reajuste de salário e principalmente para o mundo dos investimentos. Dá uma olhada nesse exemplo de investimento. Começou com 85 mil, aí teve um ganho, depois uma perda, depois outro ganho. Seria um erro gigantesco só somar e subtrair essas porcentagens. Cada mudança é aplicada em cima do valor que veio antes. É assim que a gente vê a jornada real do dinheiro. Agora, que tal um desafio para a gente ver se o conceito pegou mesmo? Imagina um carro que sofreu um aumento, depois um desconto e depois outro aumento. Tudo misturado. A regra não muda. É aplicar cada variação uma de cada vez, sempre sobre o valor mais recente. E tá aí o resultado. Quem fez a conta certinha, aplicando as multiplicações em sequência, chegou em R$ 84.007,56. Isso mostra que dominar esse cálculo, que é até simples, permite prever os resultados financeiros com uma precisão muito maior. Bom, e com isso a gente chega na nossa conclusão. Entender como funcionam essas porcentagens em sequência não é só um truque de matemática, não. É uma habilidade fundamental para a vida. É, de verdade, uma ferramenta poderosa. Resumindo a história, dominar a porcentagem significa tomar decisões financeiras mais conscientes, mais inteligentes.
E isso vale para tudo, desde uma comprinha no shopping até a análise de um aumento de salário ou o planejamento de investimentos. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, quais são as regras de ouro? Primeiro, porcentagens que vêm uma depois da outra nunca se somam. Segundo, o cálculo certo é sempre com multiplicação. E terceiro, e talvez o mais importante, pequenas variações nos números podem causar um impacto enorme no resultado final. E tudo isso nos leva a uma verdade final, bem poderosa. Saber como os números funcionam de verdade é a nossa melhor defesa contra ofertas que parecem boas demais e é chave para a gente tomar as rédeas da nossa vida financeira.